Bom, pessoal, continuando aqui então, agora a aula 4, última videoaula desse semestre. Ainda vai ter uma aula com exemplos de exercícios, né, mas uma aula extra. Então, nessa aula, concluindo esse assunto, máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica, falaremos sobre ciclos termodinâmicos, tá? Então, os ciclos mais comuns e mais habituais para uso, e as máquinas ideais e reais, tá? Quais são os ciclos relacionados com máquinas térmicas ideais e com as máquinas reais. Bom, então vamos lá. Na semana passada, a gente observou o funcionamento de algumas máquinas térmicas, motores e refrigeradores, e eu apresentei essa imagem, inclusive com a animação, de um exemplo de motor do ciclo Otto, que é um motor de 4 tempos aqui, geralmente que é presente nos automóveis a gasolina, a álcool, flex, GNV, etc., né? E esse motor funciona com um ciclo termodinâmico. Lembra que quando você tem um ciclo termodinâmico, você tem a variação de energia interna igual a zero, então você tem o calor transformado em trabalho ou perdido para o ambiente também na forma de calor, mas você não tem uma variação da energia interna a cada ciclo, né? E coloquei também esse gráfico aqui para representar, isso aqui é um ciclo de Carnot, que a gente vai ver logo mais, mas para representar essas transformações que ocorrem de compressão, expansão, enfim. Tá? Também vimos que nos refrigeradores o ciclo pode ser semelhante, mas no sentido inverso. Então aqui no sentido anti-horário. Então você tem o calor retirado de uma fonte fria e levado para uma fonte quente a partir da execução de um trabalho pelo meio externo, né? Enfim, esse estudo desses ciclos e da eficiência das máquinas, quando a gente principalmente relaciona com o conceito de entropia, permite algumas conclusões interessantes, tá? Então, primeiro, o ciclo de Carnot, tá? O Sadi Carnot viveu na França aqui no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, e estudando as máquinas térmicas, especialmente máquinas a vapor, né, fruto da Revolução Industrial, e todas as máquinas térmicas que estavam em expansão naquele momento, buscou qual seria a maior eficiência possível para uma máquina real, tá? Então, ele vai tentar buscar compressões adiabáticas no sistema, expansão isotérmica, ou compressão isotérmica e expansão adiabática. Então, em dois fluxos, aqui no fluxo de realização de trabalho e no fluxo de retorno do ciclo, sem executar trabalho, apenas perdendo calor para o ambiente, ele vai buscar quais as melhores curvas que a gente poderia definir para ter a maior eficiência de trabalho de uma máquina, né? Essa curva desenhada a partir dos trabalhos do Carnot, ela descreve um funcionamento que a gente tem como ideal, não é um funcionamento real, especialmente por conta do conceito de entropia, que não permite que haja compressão ou expansão adiabática. Lembra que a adiabática é sem perder calor, né? Sem trocar calor com o ambiente. Que não haja, então, nas máquinas reais, a gente não consegue fazer compressões e expansões adiabáticas, a não ser quando ocorrem processos muito rápidos, e você acaba perdendo calor naturalmente para o ambiente. Então, esse aqui seria o ideal. Nessa máquina de Carnot, os processos são tidos como processos reversíveis, então que você não tem aumento da entropia do ambiente, e o rendimento é máximo. Por que é importante trabalhar com a máquina de Carnot, sendo que ela é uma máquina ideal? Porque ela consegue estimar qual o rendimento máximo possível de uma máquina que funciona entre duas temperaturas diferentes. Então, por exemplo, o motor de um automóvel convencional, na queima da gasolina, por exemplo, a temperatura está lá por volta de 500, 600 graus Celsius. E o motor geralmente funciona numa temperatura fria de 90 graus Celsius, né?
quem dirige há mais tempo ou quem gosta de mecânica automotiva sabe que o funcionamento ideal da maioria dos motores a combustão está ali entre 90 e 100 graus Celsius. Essa é a temperatura fria. A temperatura quente é a temperatura de combustão da gasolina. Então essa máquina térmica, por exemplo, o motor de um automóvel, funciona entre duas temperaturas. A temperatura de combustão da gasolina pode ser lá 500 graus Celsius e a temperatura do ambiente ali do bloco do motor por volta de 90 graus Celsius. Se a gente faz o cálculo com as temperaturas, pensando numa máquina de Carnot, a gente tem a máxima eficiência possível para o motor a gasolina, por exemplo. Tá? Enfim, depois a gente vai fazendo os exercícios. Observando então esses processos isotérmicos, ou seja, dois processos que funcionam com temperatura constante e dois processos que funcionam sem perda de energia para o ambiente. A gente tem que... Cadê aqui? Variação da entropia está ligado com a variação da entropia durante a etapa de absorção de calor da fonte quente e a variação da entropia durante a etapa de perda de calor para a fonte fria. Então, nesse processo, variação da entropia no momento de recebimento de calor da fonte quente vai ser QQ por TQ, visto que a gente vai ter um processo adiabático, então sem perder calor para o ambiente, e isotérmico, então com temperatura constante, a gente não precisa fazer aquela integração. Nesse processo aqui de compressão adiabática, você não tem perda de calor para o ambiente, e no outro processo tem temperatura constante, então não precisa fazer integração. Mesma coisa aqui na expansão adiabática e na compressão isotérmica, quando você perde calor para o ambiente, mas com temperatura constante. Bom, dessa forma a gente tem também a outra percepção de que a variação da entropia é zero, já que é um ciclo e a entropia é uma variável de estado. Lembra que a gente não vai explorar muito isso aqui, né? Mas dá para a gente calcular a entropia em função da temperatura e do volume do corpo, que são variáveis de estado. Tá? E como ela é uma variável de estado, se eu pego a entropia aqui num determinado ponto, aumento, diminuo ela, enfim, mas volto para esse mesmo ponto, a variação da entropia é zero. Né? Aqui tem um diagrama de temperatura por entropia. Então a entropia em dois patamares aqui, menor e maior, temperatura também em dois patamares, para um ciclo como esse. Então, a variação da entropia ela aumenta e diminui, a variação é zero num ciclo, né? Temperatura também. Então, se a variação da entropia é zero, QQ sobre TQ é igual a QF sobre TF. E aí quando a gente olha para a eficiência de uma máquina de Carnot, lembra que a eficiência de uma máquina térmica é QQ menos QF sobre QQ. Se eu troco aqui QQ sobre QF por TQ sobre TF, eu consigo substituir essas variáveis e chegar nessa função. Isso permite que a gente consiga avaliar, a partir da temperatura de funcionamento de uma máquina, temperatura maior e temperatura menor, qual a maior eficiência possível dela. Tá? Então, se você pegar lá um motor de um automóvel funcionando a 500 graus Celsius e 90 graus Celsius de temperatura fria, se eu fizer essa variação, usando aqui os valores de temperatura em Kelvin, né, eu tenho a eficiência máxima de um motor de automóvel. Tá? Essa eficiência é ideal, que nunca será alcançada por nenhum motor no mundo real. Né? Dá até para a gente fazer essa continha aqui. Agora eu vou deixar para os exemplos dos exercícios, que é mais fácil. Tá? Bom, outros motores agora do mundo real, então pensando aqui numa máquina térmica real, a gente tem, por exemplo, o ciclo Otto, que já foi mencionado aqui, motores a gasolina, etanol, GNV, etc. Desenvolvido por uma série de pessoas ali no final do século XIX, mas que tem como figura central aqui o Nikolaus Otto, na Alemanha. Esses motores do ciclo Otto, percebam que não faz muito tempo, né? Eu acho interessante isso, né? Faz 140 anos que foram desenvolvidos esses motores, eles são usados até hoje.
99% dos carros no Brasil, né? Bom, ele tem esses tempos que a gente já explorou também na semana passada. Tem uma admissão isobárica, ou seja, uma admissão com pressão constante, quando a válvula de admissão de ar e combustível está aberta. Depois você tem uma compressão adiabática, você comprime aqui embaixo na curvinha azul aqui, você comprime o combustível mais o oxigênio de forma a não trocar calor com o ambiente, porque eles estão basicamente na mesma temperatura do que o ambiente. Então você não tem troca de calor. Para ter troca de calor precisa ter temperaturas diferentes. E aí você tem uma combustão isovolumétrica na hora que a faísca da vela é acionada. Então você tem uma combustão muito rápida a volume constante. E aqui uma expansão adiabática. Esses numerinhos aqui é porque eu tinha colocado outro gráfico aqui e tirei. A expansão adiabática, que seria aqui de cima do ponto 3 até o ponto 4 no outro gráfico que eu tinha aqui. E a abertura da válvula de exaustão, de escapamento, né? E uma exaustão a pressão constante também. Esse ciclo Otto, ele é um ciclo real e ele tem um cálculo de eficiência baseado na quantidade de energia desenvolvida na forma de trabalho a partir da energia liberada na forma de calor da combustão. Isso a gente já discutiu na semana passada, a eficiência de uma máquina térmica real. Eu não posso trabalhar aqui com os valores de temperatura de funcionamento. Tá? Aquele cálculo da temperatura de funcionamento ele só funciona para as máquinas de Carnot, que são as máquinas ideais. Tá? E por fim, um outro ciclo também que é bastante comum no nosso cotidiano é o ciclo diesel, desenvolvido também na mesma época ali do ciclo de Carnot, do ciclo Otto, que está ligado com os motores a diesel, né? Especialmente, mas também hoje em dia com alguns motores de injeção direta de combustível, de gasolina, de álcool. Álcool não, mas de gasolina. Isso tem começado a ocorrer também, mas em geral ele funciona com motor a diesel. Como que ele funciona? Ele tem uma curva aqui, um pouco diferente da curva do ciclo Otto, e ele funciona com a combustão direta do combustível. Você injeta só o ar, só o oxigênio, e o combustível é injetado por outro meio, de tal forma que você não tem uma vela fazendo a faísca e promovendo a combustão. A combustão ela é gerada automaticamente pela alta pressão e temperatura do gás quando ele é comprimido. Então aqui, reparem, você comprime todo o vapor de ar, e aí quando você injeta o combustível, a temperatura do ar comprimido aqui está tão grande que o combustível entra em combustão e aumenta esse volume, empurrando o pistão para baixo e depois reduzindo a temperatura e a pressão também, né? Então a diferença é que no ciclo Otto você tem aqui a faísca sendo dada e aí você tem a combustão, mas você tem todo o combustível espalhado pelo cilindro, né? Junto com o oxigênio. No caso do ciclo diesel, o combustível vai ser injetado exatamente quando o pistão estiver aqui em cima. Então ele vai ter uma eficiência maior de funcionamento para esse sistema, né? Bom, enfim, a eficiência do motor do ciclo diesel é igual à do ciclo Otto, quer dizer, depende da energia, não dá para a gente fazer diretamente com temperatura. Tá? E por enquanto é isso. Depois colocar uns exemplos de exercícios.